boa noite. Entrando ao vivo. Esperar um pouquinho o Instagram notificar vocês que nós já estamos aqui para mais uma live essa noite com uma convidada muito especial, a nutricionista Lorena. Hoje a gente vai falar sobre a relação da ansiedade com a nossa fome. Vamos chegando, a Lorena já tá aí. Vou convidando aqui todo mundo. Vamos chamando, convidando os nossos seguidores. Nossa convidada, querida nutricionista Lorena, veio aqui dar sua contribuição, trazer aí, né, conteúdos que ela usa com os clientes, nessa parte aí da compulsão, né, alimentar, as pessoas que têm, né, essa demanda. Deixa eu ir convidando aqui a minha audiência. Olá! Olá, deixa eu arrumar. Boa noite! Boa noite. Deixa eu aumentar aqui que está bem baixo. Estou convidando aqui, né, os meus seguidores para entrar ao vivo com a gente, para a gente falar do tema que é aí muitas pessoas nesse momento. O Instagram é um pouco um tempinho, né, para ficar. Sim. Olá, já temos algumas pessoas chegando, sejam muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui com a gente. Vai convidando os amigos. A gente tem esse avião embaixo, né? Dá para ir mandando para todo mundo no direct. Deixa eu ajudar também. Para que mais pessoas, né, possam ser beneficiadas com esse conteúdo que está top de linha, né? A gente vai falar aqui de uma dor que é muito comum para a maioria das pessoas, sobretudo nesse momento, né, de isolamento social, onde nós estamos assim mais ansiosos do que nunca, né? E quantos acabam aí carregando, né, toda essa tensão, essa ansiedade na comida. Tem gente que canaliza para outras coisas. Sabe o que eu preciso aprender ainda? Fixar o tema da live, sabe? Ah, tá. Deixa eu tentar colocar aqui. Será que eu consigo? Tá. Deixa eu colocar aqui. Eu vou tentar. Poliane, sejam bem-vindas. Bora convidar mais gente. Hoje a gente vai falar sobre
de ansiedade e fome, compulsão alimentar. O tema da nossa live é você come de quê? Isso. Você coloca assim, você tem fome de quê? Aí você clica e anexa o tema. Ah, meus pacientes estão entrando, ó, tô de olho, viu? Eu tô olhando quem tá entrando aqui. A Márcia, o Alex, a Poliane, meus pacientes, hein? Tô de olho em vocês. A não tá aqui morrendo de frio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Que bom, que alegria ter vocês aqui. Pra gente é uma grande honra poder contribuir com vocês, com os nossos conhecimentos, com a nossa prática na clínica, né? Eu aqui de um lado, atendendo, né, os meus pacientes na clínica com a psicoterapia, a Lorena do outro lado, à frente da nutrição, né, apoiando aí os pacientes, os clientes. Eu gosto muito dessa fala, né, de cliente, porque paciente é uma postura mais passiva, né? E o Sim. cliente, ele é mais ativo no processo, ele é mais protagonista. Então, eu gosto de chamar de cliente, né? Olha lá o pessoal interagindo. Nutrilinda. Pessoal, pra gente se vocês estão ouvindo bem. Nutrilinda, olha aí. Ai, meus pacientes, é um orgulho dos meus pacientes, são maravilhosos. Eu falo que eles são meus campeões, meus guerreiros, porque vem sendo um dia de cada vez, né, superando, porque hoje em dia nós estamos mudando o nosso padrão alimentar, né, então a gente acaba utilizando estratégias, tendo um alimento muito acessível, a gente precisa saber lidar também até com esse alimento muito acessível, né, para não supercompensar as nossas emoções com o alimento, né, Tamires? É verdade. A gente precisa filtrar aí, né? Porque tem muito lixo nutricional, né? E assim, é fácil, né? Tá assim, de fácil consumo, e aí as pessoas acabam, né, consumindo porque tá ali, né, à disposição. E eles trazem também, né, um conforto, assim, né, uma sensação de que aliviou, né? Sim. E quando tem aí essa necessidade de, muitas vezes, por não ter aprendido outros recursos, outras estratégias para lidar com a frustração, com a tristeza, com a própria ansiedade, né? Por não ter repertório para lidar com todos esses sentimentos que são desconfortáveis, muitas vezes até dolorosos, a gente acaba canalizando para aquilo que vai nos trazer um alívio imediato, né? Então, o alimento, muitas vezes, ele tem esse poder, né? Porém, né, hoje a gente tem aí algumas frentes para compartilhar com vocês, para que vocês enfrentem, né, esse processo de modo mais saudável, fazendo escolhas mais saudáveis. Então, vamos lá, convidando todos os amigos, pega esse aviãozinho aí, manda no direct, chama, né, mais gente, para que outras pessoas possam ser alcançadas aqui por esse conteúdo. Eu quero já agradecer, né, a Lorena, porque a gente se encontrou aqui nessa rede social. Então, uma das vantagens, né, do online é a gente poder alcançar pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, né, engajados, profissionais que têm aí uma preocupação completa, né, profissionais que olham para a saúde do paciente de modo integral. Eu acredito muito, né, na força do trabalho multidisciplinar, né? Então, eu falo para os meus pacientes que tratar a ansiedade não é só com a psicoterapia, tem muitas frentes que a gente precisa aprender a usar, né? Então, nada melhor que a gente falar com os especialistas, né? Essa parte de alimentação não é o meu lugar de fala, e por isso que eu convidei, né, a Lorena para a gente complementar aí uma outra e trazer para vocês possibilidades mais saudáveis, para que vocês possam fazer escolhas mais conscientes e ter aí outras opções, né, outros recursos, tá? Então, eu já vou pedir para a Lorena se apresentar, falar um pouco da trajetória dela, um pouco do trabalho dela, e para quem ainda, né, não me conhece, que está chegando aí
aí da página dela, aqui na minha página. Eu sou psicóloga desde 2011 e eu estou atuando mais fortemente na clínica desde janeiro desse ano. Eu tive uma atuação lá no passado, depois eu conciliei por um tempo, né, clínica com RH, aí depois eu foquei no RH, e agora por conta da pandemia, me senti assim, muito mobilizada a voltar para a clínica, principalmente pela minha experiência de dor também. Eu vivi, né, uma superação dessa dor da ansiedade, tive crises também, então eu conheço, né, e super me identifico com essa necessidade das pessoas, porque eu já senti na pele os efeitos, então é muito complicado mesmo, né? E aí estou aqui, né, a serviço da vida para contribuir com vocês, que tem aí a dor da ansiedade, que não sabe como é, né, a ansiedade. Eu vejo muitas pessoas que sentem sintomas ansiosos e nem sabem, né? Então vai para o pronto-socorro achando que é uma outra situação, e aí o médico fala, não, né, não é, faz uma bateria de exames e não, o que você tem é um fator aí emocional, e aí as pessoas começam a perceber os efeitos e a importância da gente olhar para as nossas emoções, tá? Então, sejam bem-vindos aqui, uma alegria receber vocês. E, Lorena, conta um pouco da sua trajetória também, se apresenta aqui para o pessoal. Hoje em dia eu atuo muito na prática clínica, já trabalhei em outro segmento da área de nutrição, que eu falo que a nutricionista trabalha em qualquer lugar, trabalha até num açougue, né? Porque eu falo que a nossa profissão é muito ampla. Eu sou formada desde 2015 e atuo há 2 anos mesmo, fortemente na prática clínica. Eu trabalhei muitos anos na área da alimentação, de indústria, né? E essa área de produção são um pouco diferente, né? Mas eu nunca me identifiquei com essa área de produção. Eu gosto mesmo da área clínica, de atender os clientes, os pacientes, ter esse contato, ajudar eles nessa trajetória para ter mais saúde, qualidade de vida e uma longevidade. Porque eu falo hoje em dia que a gente tem, mesmo sabendo que o amanhã possa não existir, nós precisamos cuidar sim hoje da nossa saúde e bem-estar e garantir, se esse futuro existir, garantir muita saúde. Que eu falo que eu quero ser uma velhinha saudável. Eu não quero tomar remédio, não quero tomar nada disso. Aí eu falo com meus pacientes, eu pego no pé deles, falo, olha, vamos cuidar da alimentação, porque a alimentação é a nossa base, né? E hoje o tema é focado nisso, né, Tamires? Falando tanto dessa questão do alimento como esse fator emocional. Hoje em dia a gente come nossos prazeres, né? Então acaba utilizando o alimento como uma busca, uma fuga, né? Para supercompensar essas emoções, principalmente. Exatamente. Então, é bem comum, né, que as pessoas busquem compensar aí, né, tristeza, frustração, ansiedade através da comida. Tem gente que canaliza, né, para o gasto financeiro, então começa a gastar. Por quê? Porque tudo isso, gente, todos esses comportamentos, eles nos trazem aí um alívio imediato. Porém, não podemos deixar de perceber que isso muitas vezes traz também prejuízo para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, né? Então, quando um cliente, por exemplo, me procura falando, né, que tem aí, que precisa de psicoterapia, né, porque ele quer trabalhar a ansiedade, ele ainda não tem uma dimensão, né, de como essa ansiedade, quais são aí as dores embutidas nessa ansiedade. Então, assim, comer bastante, ser impulsivo, não conseguir controlar os pensamentos. Então, a gente observa que são pessoas que têm uma crença de incapacidade muito forte, né? Então, pessoas que não acreditam na sua capacidade. E puxando já para essa questão alimentar, são pessoas que têm muita dificuldade de controlar, né? Então, assim, elas não conseguem controlar o apetite, né? E aí, na primeira oportunidade que ela tem de saciar essa fome, que nem sempre é uma fome fisiológica do corpo, elas vão, né, para a comida para poder gerenciar aquilo que elas estão sentindo. E vamos falar, né, que a maioria de nós não aprendeu na escola, nem na faculdade, nem, né, nas nossas famílias, estratégias para enfrentar diferentes. Então, aqui no lugar de adultos, a gente pode assumir o controle da nossa vida
e começar aí a pensar em novos recursos, novas ferramentas, né? E aí já quero perguntar para a Lorena, para ela contar aqui, né, para a gente, na sua prática clínica, Lorena, quando as pessoas te procuram, seus clientes te procuram, o que eles trazem, né, na fala, como que você também pode orientá-los, né, inicialmente nessa dor aí, né, da vontade de comer, essa fome compulsiva, né? O que você geralmente usa aí de estratégia para apoiar os seus clientes com essa demanda? Sim, a primeira coisa que eu ensino para o paciente, ele saber identificar realmente se ele está com fome ou ele está com vontade de comer. Porque muitas das vezes, na maior parte do nosso tempo, nós sentimos mais vontades do que realmente a fome fisiológica. Então, no atendimento nutricional, o paciente até pergunta, Nutri, quanto tempo demora o primeiro atendimento? Eu falo, demora 1 hora e meia. E realmente eu preciso entender o que está acontecendo com o paciente. E aí, sempre no meio termo da conversa, eu chego no ponto que eu pergunto: como anda seu apetite? E na maioria dos casos, eles falam: meu apetite está aumentado. Eu falo: tá, qual o momento do dia que você tem mais fome? Ai, Nuta, é o tempo todo. Aí, quando ele fala o tempo todo, aí já vou buscando estratégias, né, de perguntas para que ele possa me responder e eu conseguir identificar se realmente o que ele sente é uma fome fisiológica ou uma fome emocional. E através disso, identificando com o paciente, eu vou mostrar para ele, olha, você na maior parte do tempo, você sente vontade de comer e não realmente uma fome fisiológica. Porque a fome fisiológica, ela existe. Então, a fome fisiológica, eu sinto fome e nada que eu fizer vai distrair a minha fome, porque eu preciso comer. Já deu 3 horas, 2 horas e meia que eu fiz a minha última refeição. Então, eu preciso realmente fazer essa refeição. E aí, eu ensino para ele identificar se ele está com fome ou vontade de comer. E aí, se ele identificar que o que ele está sentindo é uma fome emocional, eu oriento a ele sempre procurar alguma atividade, como, por exemplo, beber água, fazer uma leitura, uma meditação. Hoje até você postou, né, que é o dia da meditação, né? E hoje em dia tem muitos pacientes, várias pessoas com essa prática que eu acho super interessante e é muito válida, principalmente para lidar com essas questões emocionais, respiração. É uma prática muito legal. Eu estou tentando fazer, mas é bem difícil no início, principalmente controlar a respiração. Então, a meditação é uma das práticas que eu gosto muito de orientar para o paciente. A atividade física, porque a atividade física, ela vai gerar neurotransmissores do bem-estar, do prazer, do relaxamento. Então, vai ajudar a diminuir essa ansiedade. E, principalmente, também assistir um vídeo no YouTube. Eu falo, olha, você gosta de assistir o quê? Ai, Nutra, eu gosto de assistir série. Então, vai assistir uma série. Vai assistir no YouTube algum vídeo que você gosta. Por quê? A fome emocional, ela é reduzida com as distrações. Então, quando eu faço alguma atitude que eu distraia o meu foco daquela fome, ela vai passar. É diferente da fome fisiológica. A fome fisiológica não passa por nada. Pode beber água, pode fazer o que for. Se fizer atividade física, aí que ativa o dragão, né? Que eu até brinco com os pacientes meus que eles têm uns dragão na barriga. Eu falo, esse dragão seu tá muito ativado aí, eu tenho que dar uma acalmada nele. Então, a atividade física, a fome fisiológica não passa. A emocional, ela passa, sim, com as distrações. Então, uma das que eu gosto mais, principalmente, é a atividade física. E hoje em dia, eu percebo que as pessoas não estão colocando como prioridade a atividade física. Então, tem alguns pacientes que estão aqui, que eles sabem que eu pego no pé mesmo, porque realmente, hoje em dia, a atividade física, eu falo que é um tratamento não medicamentoso, né? Trata, ajuda na questão da pressão, questão da ansiedade, depressão, pessoas com síndrome do pânico também são auxiliadas com atividade física. Então, ela ajuda, eu falo que é o combo perfeito. Então, é muito importante identificar, né? Então, se eu identifiquei que eu estou com uma fome emocional, fazer alguma atividade para me desviar o foco. Por exemplo, hoje em dia eu estou atendendo muito paciente em home office. E aí ele fala assim comigo, desse jeito: Nutri, quando eu estou no serviço, eu sinto fome, mas passa. Em casa eu tô com uma fome e não passa. Aí eu vou explicar para ele por quê. Você está no seu trabalho, você está no momento
num ambiente muito agressor, né? Dependendo da pessoa, se vai para trabalhar em algum lugar e não gosta do ambiente de trabalho, é porque tem muita gente hoje em dia que trabalha com algo que não gosta. Vai porque a gente precisa do salário, que eu falo que é o comodismo financeiro, né? A gente precisa buscar algo que a gente gosta. Então, eu estou num ambiente que eu não estou legal, o chefe está aqui, tem a colega fofoqueira, que você não pode pôr a mão no celular, nada mais. Aí você gera aquela ansiedade, aquela irritabilidade, dá fome. Mas aí você distrai com a atividade do trabalho. Então, hoje em dia, em casa, não tem o chefe enchendo o saco. Tem um pouquinho também, né? Porque assim, hoje em dia tem paciente meu que fala que nunca fez tanta reunião em um ano. Eu falo, é porque os chefes querem ver se vocês estão trabalhando de verdade. E aí, em casa, perdeu o hábito de ter uma rotina alimentar, aumentou fome. Por quê? Porque a distração está reduzida e o alimento acessível. Então, quanto mais acesso eu tenho àquele alimento, é mais cômodo para mim. Então, quando eu tenho distrações no ambiente de trabalho presencial, eu consigo driblar a minha fome. Então, consigo, lá no trabalho eu consigo seguir certinho o horário planejado. Mas em casa é o dia inteiro beliscando, porque a gente usa essa sensação, porque não é todo mundo que se adaptou com essa questão de trabalhar em casa, não é todo mundo. E as pessoas que não conseguiram se identificar com o home office estão com a fome aumentada. E a Nutri que lute, porque aí eu tenho que ficar pegando no pé, conversando, ajudando, incentivando, porque eu falo que eu sou uma incentivadora de pessoas. Eu gosto muito dessa minha relação que eu tenho com meus pacientes. Eu tenho uma relação de profissional, mas também eu gosto, eu tenho muita empatia pelo meu paciente. O meu paciente, quando ele vai na consulta, eu não trato ele somente como um número, eu trato ele como uma pessoa. Eu sinto a dor dele, eu deixo, quando o paciente vai na consulta, ele chora, eu converso, eu falo, tá tudo bem, vai passar. Então, eu preciso ser essa incentivadora. E é o que eu faço com meus pacientes. Por isso que estão um monte de paciente mandando em Nutrilinda, porque eu sou linda mesmo. E eu sim com meus pacientes. Então, é muito importante. Isso. Obrigada. Então, assim, uma das estratégias que eu uso com o paciente é isso, ele saber identificar essa fome, saber lidar com aquilo e buscar estratégias práticas para ele conseguir lidar e desviar sua atenção da fome, porque a fome emocional passa, a fisiológica não. É muito bacana, né? Eu já ia te perguntar essa questão de beber água, né? Quando você está com fome, como uma comprovação se realmente é uma fome emocional ou fisiológica, que realmente faz sentido, né? Faz sim. É muito bacana, né? Ouvir aí, né? O seu depoimento em relação ao que é possível de ser feito, né? Nessa frente da nutrição. E aí eu quero convidar vocês que estão aqui a mandar perguntas para a gente. Eu anotei uma pergunta que chegou aqui um pouquinho antes da live para responder o que é a ansiedade, né? Por que vem tanto essa vontade de comer. E aí eu quero falar um pouquinho, né, do que é a ansiedade e assim, para vocês começarem a perceber que a sua ansiedade ela é uma ansiedade normal ou uma ansiedade patológica. Por quê? A ansiedade, gente, ela é um estado emocional natural. É normal sentir ansiedade. Quando a pessoa ela vem, né, para um processo de acompanhamento com a nutricionista ou fazer psicoterapia e diz, olha, eu não quero mais sentir ansiedade, a gente já tem que ter esse compromisso inicial de estabelecer, olha, você não tem como não sentir, porque é da natureza humana. Mas você pode aprender a lidar com a sua ansiedade, você pode aprender estratégias para lidar com a sua ansiedade e ter uma qualidade de vida apesar dela. Então, na ansiedade normal, gente, a gente, assim, quando a gente se sente ansioso de modo normal, quando a gente tem uma situação que nos deixa, que é muito importante para a gente, nos deixa assim, em estado eufórico, né? Por exemplo, vir para essa live traz uma ansiedade natural para a gente ficar aqui, né, Lorena? Uma ansiedade gostosa, uma ansiedade normal. Quando a gente tenta adiante, estou andando, né, em algum lugar e esbarro com uma cobra. Vem uma ansiedade, né, para te preservar, para te proteger de uma ameaça que é real. Então, gente, a ansiedade, ela está presente também para nos preservar. Ela não é
ansiedade, ela nem é para ser ruim, né? Ela só se torna prejudicial quando começa a trazer prejuízos para a nossa vida. Então, como que vocês podem diferenciar uma ansiedade normal, né, de uma ansiedade que é patológica? Na ansiedade normal, a gente fica atento também, o coração acelera também, a gente, né, fica assim, num estado de lutar ou de fugir, mas a gente consegue enfrentar a situação, a gente consegue encarar e ir com medo mesmo, né? Na ansiedade patológica, isso não acontece, você perde o controle total do seu corpo, né? E aí vem aqueles batimentos acelerados, né? Vem aquela sudorese, você não consegue controlar. Muitas pessoas têm tontura, dor de barriga, vertigem, né? Tremor. E aí, o seu corpo, ele está entendendo, no estado de ansiedade, que você está diante de uma ameaça que é real. E pode ser que não seja. Porém, na psicoterapia, aqui na minha abordagem, eu digo o seguinte: a gente sempre vai olhar para o que aquilo representa para a pessoa. Se aquilo representa uma ameaça para você, é porque é uma ameaça. E isso, geralmente, quando a gente se coloca diante de uma situação que é ameaçadora, essa situação, por uma outra pessoa, pode ser olhada como, gente, mas isso não é para causar esse medo todo, essa paralisação toda. Aqui na sua história de vida, provavelmente aquele momento foi um gatilho para acessar uma outra dor que veio antes, né? E aí, acessando essa dor, você revive os mesmos sintomas punitivos, porque a ansiedade está muito associada também à nossa história punitiva. Então, lá atrás, né, você foi muito reprimido, de repente por interromper a conversa dos seus pais, ou por querer interromper a conversa, né, das pessoas, e isso foi causando uma experiência aí, uma memória punitiva para você. E aí na psicoterapia a gente vai trabalhar esse conjunto de pensamentos, de crenças que você absorveu, porque tudo é sobre como você absorve. E aí, voltando para a ansiedade patológica, você não vai conseguir controlar suas reações corporais, porque são reações naturais do seu corpo que está entendendo que está diante de uma ameaça real. Então, o seu corpo, ele se prepara para lutar ou para fugir. E aí tem, né, os batimentos acelerados, o suor, porque tudo isso serve para o momento de luta ou de fuga. É que nem a questão da respiração. Por que a gente incentiva tanto a respiração diafragmática? Porque numa situação, gente, de ameaça real, de luta, pensem comigo, respirar calmamente não serve para lutar nem para fugir. Então, quando a gente está ansioso, a gente fica ofegante, né? A gente respira muito errado e rápido. Por quê? Porque para lutar, você tem que estar na adrenalina, né? Então, o que está atuando aqui é o cortisol. Aí a gente já vai puxar aí para a questão hormonal, né, Lorena? E aí, gente, quando a gente faz a respiração diafragmática, que é aquela coisa de puxar o ar, né, segurar e soltar, você está mandando uma mensagem para o cérebro que ele pode se acalmar, que ele não precisa lutar e nem fugir, que aquela ameaça não é real. Né? Então, todos esses exercícios são para dar estabilidade fisiológica, para que você consiga controlar minimamente esse corpo que está achando que precisa fugir, né, ou lutar. Então, percebam, né, quando o estresse está muito alto, você não vai ter controle mesmo. E aí as reações, elas vão dominar você. E aí a gente precisa explicar, né, dessa questão hormonal, que a Lorena tem aí um saber, né, com mais propriedade do que eu para falar, né, da importância da atuação, né, da serotonina. Fala um pouquinho, Lorena, qual que é a relação, né, da serotonina com a ansiedade. Fala um pouquinho para a gente, né, quais são aí os efeitos da baixa serotonina. Isso, a serotonina é um neurotransmissor que ela vai auxiliar o nosso corpo a ter esse relaxamento, bem-estar e tudo mais. Então, qual que é o papel do alimento
com a serotonina. Então, quando uma das estratégias nutricionais que eu uso para os meus pacientes, quando eles estão nessa crise de ansiedade, eles me mostram ansiedade, né? Igual você deu um exemplo, né? Muitas vezes o paciente ele tem algum sintoma de ansiedade, só que ele não identifica isso nele. Ele acha que ele está muito nervoso, né? Então eles não sabem identificar. Então, uma das estratégias que eu faço com o paciente nessas crises de ansiedade, além de desfocar a atenção no alimento, né, é o quê? Usar alimentos fontes, né, e alimentos precursores da serotonina. A serotonina é o neurotransmissor que vai ajudar nessa questão de diminuir principalmente a ansiedade. Então, quais são esses alimentos? Então, a serotonina, ela precisa do triptofano, que é um aminoácido essencial, para ela ser produzida. Mas, Nutri, quais são os alimentos que são fonte de triptofano para que eu consiga produzir a serotonina? Então, eu vou dar alguns exemplos, que a gama é grande. Então, exemplo, a banana, a aveia, o leite, o chago. Então, Nutri, então, se é aveia, eu posso fazer um mingauzinho de aveia? Posso sim. Fazer um bolo integral, posso fazer um bolo de caneca. Eu falo que é o combo perfeito. Então, quando a gente utiliza alimentos que são à base de triptofano, a gente vai conseguir produzir a serotonina. E a serotonina sendo produzida vai auxiliar principalmente nesses quadros meus de ansiedade. Outras coisas também que eu de usar de estratégia nutricional em períodos de ansiedade é também os chás ansiolíticos. Diminuir essa ansiedade, melhora também lavanda, camomila, valeriana, passiflora, que é a flor do maracujá. Então, em questão prática, é identificar os tipos de fome e associar as atividades para distrair aquela fome com a fome emocional. Em questão nutricional, é acrescentar alimentos que vai te ajudar o seu corpo a produzir esse hormônio da serotonina para causar esse bem-estar. Você causando esse bem-estar vai ajudar você a baixar a guarda, diminuir essa ansiedade. E os chazinhos também vai auxiliar também nessa calmaria, né? Você até comentou essa questão da respiração, eu até lembrei de uma frase: respire e não pira, e realmente funciona. Porque quando você aprende a respirar de uma forma equilibrada, você também reduz a ansiedade. Então, comigo, nessa parte nutricional, eu gosto muito de colocar alimentos de forma estratégicas. Para quê? Para aumentar essa produção de serotonina. Então, exemplo, um fator estratégico que eu gosto muito, que eu percebo na minha prática clínica, que os pacientes sentem e começam a sentir essa ansiedade no finalzinho da tarde. Quando eu pergunto para o paciente, tá, o seu apetite está aumentado, qual o momento do dia que você sente mais fome? Alguns falam que é ao longo do dia, mas a maioria fala que é no finalzinho da tarde. Então, aí eu vou, naquele momento, eu vou colocar alimentos, fonte de triptofano para produzir essa serotonina. E além da serotonina ser produzida e melhorar essa questão de humor, da ansiedade, ela também vai ajudar a fazer uma coisa que a gente não sabe, que a serotonina é precursora da melatonina. Então, veja como é interessante. Eu falo que os nossos hormônios trabalham em sinergismo. Então, na tardezinha, né? Você comentou do cortisol. O cortisol é um hormônio muito importante para o nosso corpo, principalmente para metabolizar a glicose. Quando nós estamos num período de jejum, o cortisol ele vai lá no nosso fígado, quebra os triglicerídeos e dá energia para o nosso corpo. Então, o cortisol é muito importante. Porém, ele tem o horário certo para ele estar no pico auge, né? Então, no finalzinho da tarde, quando o paciente ele vem com esse relato de muita ansiedade, muita fome, além de identificar essa questão dele da ansiedade, eu também pergunto em questão de exame de sangue, né? Até alguns pacientes eu faço a prescrição de exames, principalmente do cortisol. Tem até uma paciente minha aqui na live, que eu lembro que no primeiro atendimento que eu tive com ela, que ela teve comigo, ela me levou o exame de sangue dela, o cortisol dela estava muito alterado. E ela estava com todos esses sintomas de estresse, ansiedade, fome aumentada, não conseguia dormir direito. Por quê?
o meu cortisol muito alto em horário, principalmente no finalzinho da tarde, por volta de umas 6 horas, ele já começa a já estar bem baixo para me produzir a serotonina. Então, quando eu tenho esse cortisol muito alto no final da tarde, principalmente, eu fico mais ansioso e minha vontade de comer aumenta muito. Então, a vontade de comer, ela está relacionada com ansiedade, com esse desequilíbrio do cortisol também. Então, voltando à serotonina. Então, eu vou produzir a serotonina vai ajudar o meu corpo a produzir melatonina e isso também vai auxiliar no meu sono. Então, ter uma qualidade de sono também adequada. Por quê? Porque se eu não tenho um sono adequado, eu vou ter uma desregulação do meu eixo. Eu vou ter uma desregulação do meu eixo hormonal, cortisol e melatonina. E aí, quando eu tenho essa descompensação desses dois hormônios, vai também auxiliar na ansiedade, depressão, fome, irritabilidade, vai atrapalhar no meu sono. Então, a serotonina, ela é bom para tudo, para ficar bem, para ficar relaxada e para ajudar também a dormir, porque ela é uma precursora da melatonina. E é muito interessante, Lorena, né? Porque aqui dos seus clientes, né? O que eu ouço? As dores de quem sofre de ansiedade é problema para dormir, problema para comer, porque quer comer, né, toda hora. Então a qualidade do sono não é boa. A pessoa tem muito pensamento acelerado. A pessoa geralmente está com estresse no nível altíssimo, então ela não tem prazer nas atividades, né, que antes ela tinha. Ela não consegue se realizar, né, naquilo que é simples, né, naquilo que é essencial. Né? Então a pessoa começa a perder a alegria, o prazer, e aí começa a ter aí muito presente esses outros sentimentos e emoções desconfortáveis, né? Frustração, tristeza, decepção. E aí eu falo, um abismo puxa um outro abismo, né? Por quê? Se você não tem uma boa qualidade de sono, se você não tem uma boa alimentação, se você não faz atividade física, se você não conhece as suas emoções, não entende, né, dos seus pensamentos, o quanto eles te sabotam, se você até percebe, mas você não sabe aí desconstruir para reconstruir pensamentos que são mais funcionais, o seu estado vai ser o adoecimento em algum momento. Né? E assim, simples assim, por quê? Porque tratar a ansiedade, gente, não é só com a psicoterapia. Todos os meus pacientes sabem, precisa sim de atividade física, né? Precisa sim ter uma boa alimentação associada, né? Então não adianta você atacar numa frente só. É um conjunto mesmo. E o nosso corpo ele é muito sábio, porque ele traz o sintoma e a doença quando a gente não está dando conta, porque está tudo integrado, cérebro, corpo. Então, quando seus pensamentos são disfuncionais, então assim, eu não sou capaz, eu não sou amado, nossa, eu não dou conta, mas eu estou com muito medo, né? Quando você se sente muito limitado na vida e você não toma nenhuma ação sobre isso, esses pensamentos eles vão assim se agigantando dentro de você, a ponto de te paralisar mesmo. E aí pessoas, né, que não conseguem evoluir em suas carreiras, não conseguem evoluir nos seus relacionamentos, né, vai sabotando várias áreas da vida por falta de ter recursos, os recursos certos, tá? Para tratar um problema que é possível, é totalmente possível você conviver com a ansiedade. E eu sou uma prova, né? Eu sou uma profissional de saúde mental que negligenciei a parte de alimentação e atividade física, cuidei, né, só aqui da mente, esqueci de cuidar do corpo, e aí em algum momento o sintoma veio para me lembrar de que está tudo conectado, está tudo integrado. Se você só faz psicoterapia, mas você não faz atividade física, em algum momento vai estourar alguma dor aí também. Né? Então, gente, por isso aí a importância, né, das parcerias, né? Deu uma travadinha aqui, vocês estão ouvindo bem? Sim, eu estou te escutando. Tá.
alimentação saudável, né? Porque na ansiedade é comprovado, né? A pessoa que está em uma ansiedade patológica, o nível de serotonina dela é baixo. Então, ela precisa ter estratégias, né, de alimentos, né, de outros recursos, atividades, para ajudar ela a produzir, né, potencializar esse tratamento. E aí eu sempre falo, né, com o seu cliente, eu vou até onde você me permitir. Se eu te dou uma tarefa, você executa, vamos para uma nova, porque é sobre movimento, né? Então, cada movimento que você faz, você se aproxima mais de um estado de bem-estar e não de doença, né? Você se afasta desse estado de doença. Uma pessoa, alguém comentou aqui, né, da vontade de comer lanche. É uma vontade louca de comer lanche, né? Pizza, hambúrguer, coisas gordurosas. O que isso tem a ver com esses estados emocionais? Vocês podem começar a se questionar, né? Como vocês estão se sentindo quando vocês têm vontade de comer essas coisas, né? Que pensamentos que estão passando na sua cabeça, né? Somos todos seres humanos e as nossas necessidades nos conectam. Todo mundo tem fome de comida, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de afeto, todo mundo precisa de compreensão, todo mundo precisa se sentir amado, precisa se sentir escutado. E quando essas necessidades emocionais elas não são atendidas, geralmente a gente quer atender de outra forma, né? Então, desconfiem dessa fome que não passa por nada, porque essa fome está vindo de algum lugar e provavelmente não é da sua fome fisiológica, né, Lorena? Sim. Essa fome está vindo de outras necessidades que não estão sendo supridas. Sim, eu gosto muito de perguntar para o paciente essa questão da ansiedade, essas emoções, né? Eu sempre pergunto, né? Você tem quais sinais? Eu sempre pergunto se você tem alguma queixa física, queixa emocional. Ai, Nutri, eu ando muito ansiosa. Eu falo, tá, mas por quê? Não sei. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo no modo automático. Enfiou o pé na segunda e tá indo. E eu falo, nós precisamos perceber as nossas atitudes, precisamos parar para identificar o porquê nós estamos levando. É igual eu falo, ninguém tem uma diabetes à toa, ninguém tem uma pressão alta à toa. Alguma atitude teve para causar tudo isso. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo automático e esse modo automático está nos atrapalhando, principalmente a adquirir muita patologia. Por exemplo, eu pergunto para o paciente, que horas que você fez as refeições? Ai, Nutri, nem sei. Eu gosto, na primeira consulta, eu faço um recordatório, né? Para me saber os hábitos alimentares dele e hábitos de vida também. Aí eu pergunto, o que você tem o hábito de comer no café da manhã? Aí fica assim, ai, não sei. Não sei que nem que eu almocei ontem. Mas não. Então, hoje em dia, eu estou pegando muito no pé dos meus pacientes para tirar do modo automático. Nós precisamos reaprender a nos organizar, reaprender a mastigar bem os alimentos, porque a gente vive nessa ansiedade tão grande que nem mastigar o alimento a gente está fazendo de uma forma correta, não está dando atenção plena para o alimento. Então, hoje em dia, eu estou pegando muito no pé dos meus pacientes nesse sentido de observar o alimento, mastigar mais o alimento, programar. Nós ficamos muito tempo no celular, intoxicando nossa mente. Quando vai ver, já deu meia-noite, você para e olha, nossa, deixei meus afazeres. Então, uma das coisas também que eu identifico a ansiedade nos meus pacientes é o quê? Eles estão deixando de fazer as suas atividades diárias, coisas primordiais, principalmente com alimentação, planejamento e organização, porque fica no celular. E aí fica acumulando tarefas. E acumular tarefas nos deixa ansiosos também. Então, tirar do... Acumular tarefas, desculpa, pode continuar. Eu vou anotar aqui só para eu não perder. Uhum. Essa de acumular tarefas está deixando eles ansiosos. Eu falo isso de experiência própria, porque eu já vivenciei isso.
Eu já vivenciei isso na minha prática, então tudo aquilo que eu já vivi, que já aconteceu comigo, que eu identifico com o paciente, eu já observo e falo, olha, isso é normal, mas vamos tirar o pé do freio. Vamos dar uma desacelerada, vamos olhar mais o nosso dia a dia, nossas atitudes e não ficar acumulando tarefa, porque acumular tarefa também causa ansiedade. E aí vira esse ciclo vicioso. E aí o paciente não sabe mais o que está acontecendo na vida, aí fica frustrado, fala, ah, inútil, eu não presto para nada, fica se sabotando, porque fica acumulando tarefas também. É uma das coisas também que eu identifico no paciente ansioso. Sim, perfeito. O que eu observo também é que grande parte da população busca aliviar essa sobrecarga, essa questão de muita energia interna, assistindo Netflix, olhando, né, o Instagram, o Facebook. Ah, Tamires, mas qual o problema? Eu estou relaxando. Essa é uma falsa sensação de relaxamento real. E o relaxamento real precisa ter a canalização da energia para fora. Então, se você relaxa só no modo passivo, assistindo, né, olhando o celular, você não está colocando essa energia em movimento, então ela está ficando acumulada. E isso tem um efeito, porque você acaba não tendo aí um sono de qualidade, você acaba tendo dificuldade quando vai para a cama para desligar. Então, aqui com os meus pacientes, eu trabalho também a questão da higiene do sono. Quantos aqui, por exemplo, usam esse recurso que o celular tem, né, de a partir de 6 horas da tarde, você colocar lá no modo noturno, para quebrar aquela iluminação azul, né, que tem aí um efeito também na nossa qualidade do sono. Com as crianças, com os bebês, a gente tem muita preocupação de fazer a rotina do sono. E a gente esquece que nós adultos também precisamos. Então, próximo da hora de dormir, não é hora de ficar, né, conectados na TV, no celular, né? Então, tira, né, a iluminação, deixa um pouco mais a casa mais assim, né, luz suave, né? Coloca um pijama, faz um ritual de relaxamento, né? Não faça coisas que vão aí te estressar, né, te deixar agitado. Então, um recurso que eu uso muito aqui também é sugerir para as pessoas, quando você vai dormir, que você não consegue desligar, procura ir para a cama só depois que você fez esse ritual de preparação. Quando você já colocou todos os seus pensamentos e preocupações num papel. Não fiquem conversando na cama sobre problemas, porque o seu cérebro aprende que a cama não é lugar de descanso, a cama é lugar de você ficar discutindo problema. E aí você não relaxa. Né? E como que você vai entrar naquele sono profundo? Né? Então tem várias coisas, né? Inclusive no meu Instagram tem um post assim, bem complexo para a higiene do sono, porque é super importante. Então, gente, gastar energia, seja com atividade física, seja com uma voltinha lá no quarteirão, não pode sair de casa, faz em casa mesmo, aula online, alguma coisa que faça essa energia vir para fora, porque energia parada dá problema. Uhum. Energia parada tensiona. E aí, outra dor da ansiedade são as tensões musculares, as contraturas musculares, dores de cabeça. Você que tem aí dor de cabeça com muita frequência, já investigou com outros especialistas, não encontram resposta. Busquem ajuda, né, profissional, com psicólogo. Olha só, o que eu observo é que além de dor de cabeça, tensão muscular, às vezes problemas intestinais, pessoas que têm problemas de intestino preso, né? Isso, até fala, né? A ciência mostra e comprova que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque o que está aqui bate lá, né? E o contrário, tanto que a Lorena vai falar aí, onde está a maior parte da produção da serotonina no nosso organismo, Lorena? No intestino. 90% da produção de serotonina é no intestino. Então, hoje em dia, o que eu mais percebo é que nos meus pacientes, né, que os pacientes ele têm algum problema intestinal, alguma desbiose intestinal.
E o que é essa desbiose intestinal? É o desequilíbrio dessa flora bacteriana. Então, no nosso intestino, nós temos bactérias boas e ruins. Então, quando a gente tem o equilíbrio delas, está tudo bem, ok. Mas quando eu tenho mais bactérias ruins, aí eu vou ter essa desbiose intestinal. E quais são os sintomas clássicos? Distensão abdominal, diarreia, intestino preso. Então Nutri, se eu estou consumindo alimentos para a produção de serotonina, mas a serotonina ela é produzida no meu intestino e o meu intestino não está funcional, vai adiantar eu ficar comendo esse monte de alimentos? Não vai. Porque o nosso intestino ele precisa estar saudável para quê? Para produzir a serotonina. Possa produzir em pequenas quantidades, mas ela não vai fazer aquela função. Por exemplo, eu percebo muito em mulheres, né? A mulher, quando tem o intestino preso, sente muita dor no colo, né? Próximo, assim, abaixo do umbigo. Sente muito dor. E esse desconforto abdominal aumenta a irritabilidade. Então, quando o paciente ele vai na consulta, quando eu vou fazer toda a anamnese dele, então, um exemplo, ele vai lá no consultório e ele fala assim, Nuta, eu quero emagrecer. Só que eu falo com ele assim, eu não vou tratar só o seu emagrecimento, eu vou tratar tudo aquilo que você precisa. E aí, no final do atendimento, eu tenho que tratar intestino, porque ele está com o intestino preso e não está dormindo direito. E aí, não está dormindo direito, ele está ficando irritado. Ele está ficando irritado, aumentando a ansiedade, aumentando fome. Então, olha, você vê como os hormônios trabalham em sinergismo. Então, a gente precisa tratar esse combo, é um combo perfeito. Então, a gente precisa ter, sim, uma qualidade de vida, principalmente intestinal, para que nós possamos produzir essa serotonina e ela possa fazer a função dela, que é esse relaxamento, bem-estar, vai ajudar a diminuir a nossa ansiedade e nós não vamos utilizar o alimento para supercompensar essa ansiedade. Exatamente, muito bom. Estou vendo aqui uma galerinha. Zé, seja bem-vindo. Estou vendo você aqui já faz um tempinho. Tem a Cíntia, que chegou depois. Muito bom ter vocês aqui. Essa questão, né, do intestino, vocês já ouviram falar assim, né? Ah, eu estou enfesado hoje, eu estou enfesada. Né? O que é isso? Porque a pessoa com o intestino preso, ela fica irritada mesmo. Então, percebam a relação, né, de toda essa produção da serotonina com as nossas emoções, né, com as nossas reações, com os nossos sentimentos. Oi, Gê! Ai, tem muita gente querida aqui, que legal. Então, gente, percebam que tem uma relação direta. Nós somos aquilo que a gente pensa, sente e faz. Então, trabalhar aí as demandas de compulsão alimentar, trabalhar aí a questão do emagrecimento, não tem como, vou fazer igual aquele rio, não tem como você trabalhar esses fatores sem antes atacar aí, né, toda a parte estrutural do seu corpo, fisiológica, mental, espiritual, essa questão da energia acumulada, né? Então, atividade física é tratamento integral, né? Os recursos que a gente sugere precisa ser dessa forma, né? Porque sabe o que acontece quando você não faz dessa forma? Volta tudo. Volta em algum momento e volta muito pior, né? Até uma coisa que eu acho legal falar, Lorena, é a questão da dieta, né? A diferença de uma dieta para uma reeducação, que é outra proposta, né? Na dieta, você tem sofrimento, você tem já a sensação, eu vou ter que ficar sem comer aquele negócio que é tão gostoso. O que você sente? Decepção, tristeza, frustração. O que isso ativa? Mais vontade de comer. Aí você vai e come um pedacinho. Aí você fala, não, é só um pedacinho. Só que o açúcar é que nem uma droga. Você come um pedacinho, você quer comer a barra inteira. Até falo que os 3 pós que a gente mais deve evitar, aí a Lorena vai confirmar, é o sal, o açúcar e a farinha, né? Porque eles são viciantes, né? Então, comenta um pouco, né, Lorena, dessa diferença assim, entre fazer dieta restritiva e fazer reeducação, que eu acho que isso é muito importante. Sim, eu até fiz. É só sofrimento. Eu até fiz uma live num sábado, acho que tem mais ou menos tem uns 14 dias, falando sobre o ciclo vicioso do ganho de peso.
E o ciclo vicioso do ganho de peso, ele está relacionado com dieta restritiva, que é quando o paciente fala, ai, eu quero emagrecer. E aí ele pensa que emagrecer é cortando tudo aquilo que ele gosta. Aí ele vai lá, corta tudo que ele gosta, aí ele vai 1, 2, 3 dias, no terceiro dia vai, no quarto dia ele já vai naquele pedacinho, ele vai super compensar. Porque tudo aquilo que faz restrição, isso em qualquer parte da nossa vida, nos gera um aumento do nosso estresse. Vai aumentar a cortisol, vai aumentar a ansiedade. E a gente vai o quê? Aumentou a ansiedade, vai buscar busca e fuga. Vou usar o alimento para supercompensar. Aí o paciente vai lá, entra naquele ciclo de dieta restritiva, restrição alimentar, come demais na compulsão alimentar, exagera, reganha o peso que ele perdeu e aí ele se frustra. E aí ele fica sempre entrando nesse ciclo. E aí ele chega num momento que ele se sabota. Eu não consigo porque eu não consigo fazer dieta. Eu vou no nutricionista, eu não consigo fazer dieta porque acha que dieta, né, é restringir. Pelo contrário, a reeducação alimentar, você vai reaprender muitas coisas. Você vai aprender a mudar os seus hábitos alimentares e de vida também. Porque o hábito alimentar está muito associado com o hábito de vida. Porque não adianta nada eu ter um hábito alimentar saudável, mas não ter um estilo de vida saudável. Os dois têm que estar conciliados. Então, a educação alimentar, ela se permite você se alimentar dos alimentos que você gosta. Porque eu brinco muito com meus pacientes que nós não vivemos numa bolha, que hoje o nosso padrão alimentar está mudando sim. Eu percebo que as pessoas estão com paladar diferente, estão com paladar mais para o doce, né? Então, realmente, nós não vivemos numa bolha. Então, a gente precisa saber lidar. Então, reeducação alimentar, eu posso comer de tudo, mas eu preciso entender quando, quanto e se eu estou com fome ou não. Então, eu falo que é um combo. Saber fazer escolhas saudáveis, saber o tempo certo, saber se aquele alimento que nutricionalmente falando não tem tanto nutriente, que a gente brinca que é de calorias vazias, está no meu dia a dia habitual ou se é ocasional, esporádico. Então, a reeducação alimentar, a gente consegue se permitir com os alimentos, ter esse relacionamento mais saudável com o alimento, porque o que vai engordar são os excessos, não um alimento isolado. Então, eu posso comer um lanche de final de semana, eu vou me socializar com meu marido, vou comer um pastel, eu vou comer uma pizza, mas eu vou saber o quanto eu vou comer, a quantidade. Então, um pedaço vai me saciar. Então, a reeducação alimentar é isso, eu saber lidar com o alimento de uma forma leve, sem cobrança e sem frustração. Porque hoje em dia, as pessoas têm medo de comer. Elas acham que o arroz, o feijão, o pão é o vilão, é o terrorismo nutricional. Se você pegar uma refeição, né, que a gente acha que pode engordar, e eu pegar um alimento, uma receitinha fitness, se eu comer muito a receitinha fitness, eu posso engordar com aquilo. Eu vou te dar um exemplo em questão de arroz. Nutri, mudei o arroz branco para o arroz integral, mas eu engordei. Eu falo, mas será por quê? Ué, mas eu tô comendo mais, eu engordei. É carboidrato do mesmo jeito. A diferença do integral é que ele tem mais fibras, tem mais nutrientes, ele tem proteínas, né? Então, assim, saber lidar com o alimento é muito bom. E isso você aprende na reeducação alimentar. Então, não preciso comer o arroz integral, sendo que eu não gosto. Eu posso comer o arroz branco, mas fazendo combinações que ajude eu a metabolizar de uma forma equilibrada aquele carboidrato. Então, a dieta é restrição. Reeducação é eu saber lidar com aquele alimento de uma forma leve, sem cobrança e sem terrorismo. Sim. E restrição é sinônimo de frustração, de decepção, de tristeza. E aí você vai se sabotar, né? Porque o seu cérebro, ele gosta do conforto, né? Então, gente, desafiar a mente é algo extremamente necessário para a gente reaprender aí, desconstruir tudo que foi nos ensinado, né? Sobre como gerenciar uma emoção desconfortável, um pensamento disfuncional, como gerenciar uma compulsão alimentar, como que eu dou conta, né, de parar de usar na comida como um recurso, uma estratégia para enfrentar aquilo que está ruim em alguma outra área da minha vida.
alguma necessidade que não está sendo preenchida, né? Porque tudo é sobre necessidades, né? Se as nossas necessidades estão atendidas, a gente tem sentimentos confortáveis. Se não estão sendo alcançadas, atingidas, a gente, né, tem sentimentos desconfortáveis. E a psicoterapia serve para ensinar você a manejar, né, tudo isso. E aí, eu já quero perguntar aqui para a Lorena, né, que a gente já está se encaminhando, né, para o finalzinho, já deu 1 hora, olha só, né, que é tanto assunto. Rápido. Mas me conta aqui pra gente, Lorena, como que o seu trabalho pode contribuir aí com pessoas que querem emagrecer, com pessoas que sofrem com a compulsão alimentar, né, que não sabem aí o que fazer para alcançar essa meta, esse objetivo do emagrecimento. Então, além de ajudar o paciente a identificar as suas dores, os seus desafios, eu ensino ele a lidar com as suas vontades, saber fazer as melhores escolhas alimentares, ensino a ele quais as melhores estratégias para que ele possa introduzir na sua rotina para conseguir o seu objetivo, seja ele de emagrecimento, seja ele de hipertrofia, focando principalmente em mudanças de hábitos alimentares e de vida para garantir para ele uma saúde física, nutricional e longevidade. Que hoje em dia a gente fala muito sobre isso, ter uma longevidade, uma qualidade de vida na velhice também. E a expectativa de vida está aumentando. Então, se a gente vai viver mais, vamos viver com saúde, né, gente? E muito bom. E se uma pessoa quiser aí, né, um atendimento, quiser entender mais estratégias que você pode aí oferecer, como que essa pessoa faz para fazer contato contigo? Fala aqui seus canais, né, de comunicação. Eu tenho o meu Instagram, né, que é o Nutrilô Medeiros. Lá na minha bio eu tenho um linkzinho, você só clicar nesse link e é direcionado para o meu WhatsApp, né? Então lá eu vou falar todo o paciente quando ele vem, né, me abordando, como funciona o meu atendimento, eu mando todo esse direcionamento, as informações de valores, de como que é o procedimento, porque o paciente acha que é só ir no consultório, senta e já entrega a dieta e já era, não é? Eu falo todo como que é o meu protocolo alimentar, como é o meu protocolo de avaliação física. Para quê? Então, ele só clicar lá no meu linkzinho na bio da Nutri e é direcionado para o meu WhatsApp e eu passo todas as informações. Muito bom. Eu quero agradecer desde já, viu, sua participação. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Eu curti muito conhecer a Lorena, porque a Lorena tem esse olhar, né, também para a parte emocional, né? Não é só sobre reeducação alimentar, mas você precisa olhar para outros aspectos que estão atuando aí na sua vontade de comer, né? E se você sofre aí, né, com compulsão alimentar, não consegue manejar essa sua vontade louca de comer, né? Eu também tenho aqui 2 produtos para oferecer, que é o serviço de psicoterapia, que é mais personalizado, é individualizado, né? Então, todas as pessoas que me procuram, eu explico, baseado aí na sua necessidade, como que a psicoterapia pode contribuir com a sua dor, com a sua necessidade. E eu tenho também um grupo de desafios que acontece aí no WhatsApp. É um grupo geralmente, eu estou fazendo aí com X quantidade de dias, né? Esse mês eu abri um grupo de 10 dias para manejar a ansiedade, ensinar pessoas a manejarem a ansiedade diariamente com estratégias simples e práticas, bem, né, possível de se fazer, para que as pessoas aprendam que se você tiver os recursos certos, você dá conta de conviver com a sua ansiedade. E tem muita gente achando que não dá conta, que eu tenho que eliminar essa ansiedade. Não precisa ser assim. Então, nesses 2 serviços, né? Nesse aqui no grupo, você pode ter uma degustação de como que é, né? Trabalhar essa queixa. E eu já quero dizer que eu vou abrir uma nova turma no dia 21 de junho, né? Então, fiquem ligados aqui no Instagram, que eu vou fazer todas as comunicações. E se você quer fazer, né? Conhecer o serviço de psicoterapia, me chama no WhatsApp. Também meu link está lá na minha bio do Instagram. Foi muito legal estar aqui.
muito obrigada pela audiência, né, pela participação aí, o engajamento de todos e todas. Se vocês têm outras perguntas, mandem para a gente, né, que a gente responde aí depois no privado. A gente está aqui também, né, Lorena, com o propósito de ampliar a consciência, né, trazer, assim, um gostinho, né, das possibilidades, porque são muitas. Mas a população, né, não teve acesso a esses conteúdos e agora a gente está tendo aí no online a oportunidade de disponibilizar gratuitamente para vocês essas possibilidades, né? Então, o importante é o movimento, não fiquem parados. Se você está feliz com o seu estado atual, beleza, fique aí, continue fazendo, né, praticando as mesmas atitudes. Mas se você não está feliz com os seus resultados, né, com o seu ganho de peso, com os seus comportamentos e pensamentos e crenças, faça o movimento. Busque ajuda com especialistas que sabem, através da ciência, como apoiar você na sua dor. Né? Então, cada um com seu papel, cada um com a sua expertise, e a gente se encontra, assim, né, nesses momentos para poder fazer esse combo para vocês. E eu estou muito grata, viu, Lorena? Acho que a gente já vai Eu também encerrar, daqui a né? pouco ele cai, né? E eu também quero agradecer vocês, meus pacientes aqui, ó, firme e forte, muito bem, alguns comentários, né? É isso, tudo que você falou, Tamires. Nós, né, que somos profissionais da área da saúde, nós queremos garantir essa qualidade de vida, essa saúde física, mental, nutricional, né? Eu falo que mesmo que um exemplo, você não seja nutricionista, você pode sim orientar o paciente a procurar, a manter e aprender a ter hábitos alimentares mais saudáveis, né? Então, assim, a nossa vida é isso. É ajudar, eu falo que o nosso propósito de vida é garantir saúde e bem-estar para os pacientes, clientes, né? Para quê? Porque a vida pode ser mais leve. Eu até brinco, né? A vida pode ser mais leve. Basta nós queremos. Porque se eu também não quiser, não vai adiantar. Não. O movimento sempre, né, precisa partir de você. Tem coisas que é só você que pode se dar. Né? Então, não importa qual é a sua história, o que aconteceu na sua história. É você que é o protagonista para mudar, né, tudo que te aconteceu, não os eventos, mas é o que você vai fazer a partir desses eventos, né? Então, tudo é sobre movimento. Né, sobre colocar, né, em prática, testar. Eu sou muito cética, eu só acredito vendo. Então, tudo, se eu tenho dúvida, eu testo. E eu falo, não precisa acreditar no que a gente está falando aqui, tá? Só testem, né? Porque quando você testa, você comprova os efeitos, né, os resultados. O pessoal tá dando parabéns aqui. A doutora Daniela Schultz. Que legal, muito obrigada. E, né, vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Compartilhem com outras pessoas que não puderam estar. Eu sei que tem muita gente que queria estar aqui, mas, né, ou está trabalhando. Tem muito profissional de saúde, viu, Lorena, que queria estar aqui e não pôde, porque está de plantão. Então, vai ficar gravado. Compartilhem aí, tá? Aí, um grande beijo. Nosso muito obrigada, né, Lorena? Com certeza, gratidão é sempre, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Tamires trazeremos mais conteúdos para vocês, falando de autoestima, né? Essa autocobrança, que eu também atendo muitas pacientes hoje em dia que estão se cobrando demais, estão se cobrando muita perfeição. Então, é um tema de uma live que nós vamos trazer numa próxima data para abordar para vocês. Então, a gente sempre vai trazer conteúdos incríveis para a gente fazer esse bate-papo, para agregar conhecimento a cada dia mais. É isso aí. Surgiram outros temas, já me veio um outro aqui, que é a procrastinação, né? Que é uma grande dor. O pessoal fica só jogando para frente e nunca faz, né? Então, vamos lá, vamos juntas, né? Amanhã, que juntas a gente vai mais longe. Com certeza. Tudo para amanhã. E a gente só tem o agora, o hoje, né? Inclusive, para você ser menos ansioso, aprenda a viver o hoje, o aqui e o agora, porque o amanhã a gente, né, não sabe. E a pandemia, né, uma das lições, para mim, pelo menos, é essa, né? Curta o hoje, foca no que você tem de recurso
e usa isso para o seu bem-estar. Fortaleça a sua imunidade, foca naquilo que você tem controle de fazer, que é cuidar de você, dos seus sentimentos, pensamentos, alimentação, saúde, tá? Eu não quero sair, mas a gente vai ter que sair, então. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Um gente. beijo. Até uma próxima. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.